E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e chamava cada um ao seu Deus, e levavam ao mar, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. E Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chamou a ele e disse: o que tens? Dorme e levanta-te, invoque o teu Deus, talvez assim Deus se levante para não perecermos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançando sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens os encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia que homem que foge diante do Senhor, porque ele não tinha declarado. Disse-lhes: o que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse: lance-me ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens, remando-se e esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, por causa que o mar se embravecia cada vez mais contra eles. E então clamaram ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, não te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Podei-vos assentar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos e queridas, a palavra que lemos, ela é muito pregada, muito explicada, muito ministrada, mas tem muito conhecimento nesta passagem, algo que você ainda nunca viu e nunca ouviu. É o que Deus colocou em meu coração, porque ela se renova a cada dia. Deus revela-se através da sua palavra. E sabemos, querido, que perecemos por falta de conhecimento verdadeiro da vontade de Deus, ou conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Sabemos, querido, que Deus escolhe situações loucas para confundir as sábias. Sabemos que Deus escolhe as coisas desprezíveis para confundir as coisas que são reconhecidas. E então, querido, diante desta situação, eu percebo que Deus escolhe pessoas certas para o lugar certo. Deus escolhe palavra certa para o povo certo. Por isso que Deus já começou a usar a cada um que aqui passou, e vai continuar usando a cada um de nós em cada circunstância e em cada momento, com cada palavra.
Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo a vontade de Deus se manifestando sobre a humanidade, quando Deus chama Elias e diz: vai para a cidade chamada Serepta, porque para a cidade chamada Serepta só poderia ser Elias. Quando Deus levanta Tito para ir para Creta, ele só poderia ter levado Tito, não poderia ter levado outra pessoa. Assim não era diferente quando Deus faz a menção da sua palavra que lemos, dizendo: vá, Jonas, a uma cidade chamada Nínive, porque somente Jonas poderia ir até lá. O tema desta mensagem é o homem certo para o povo certo, a palavra certa para o povo certo, porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida, querido. Nem todos os lugares podemos entrar, mas todos os lugares, querido, aonde Deus pode entrar, Ele usa a pessoa certa para a palavra certa e para a necessidade certa. Pois bem, a história, querido, diz que ao tempo de Jeroboão II, os assírios assolavam Israel de uma forma muito grande, brutal, saqueava suas cidades e queimava os seus campos, e trazendo então desgosto aos israelitas, porque, querido, foram assolados por esses homens. E então agora Deus chama um homem chamado Jonas para ir à cidade chamada Nínive, para poder pregar ou para anunciar uma palavra contra ela, porque Deus declara na sua palavra que a sua maldade tinha chegado ao Senhor. A maldade que a palavra está dizendo era a desolação, o pensamento, a fé, o pecado, e Deus estava observando que tinha pessoas que Ele podia salvar, que tinha pessoas que Ele podia alcançar através da pregação de um homem chamado Jonas. Quando Deus chama Jonas, a palavra do Senhor diz: a palavra veio a Jonas dizendo: levanta-te e vai à cidade chamada Nínive e profetiza contra esta cidade. O interessante desta palavra é que Jonas se levanta, e vai. Mas o mais intrigante é que Jonas não vai para a direção que Deus manda. No primeiro momento, a narrativa do texto prova que Jonas é obediente, porque ele se levanta e desce para o porto de Jope para comprar uma passagem para a cidade que Deus tinha orientado, mas ali Jonas retém, e Jonas compra uma passagem para uma cidade chamada Tarsis, uma cidade oposta à cidade de Nínive. A cidade de Nínive era conhecida como a capital da Síria, onde havia príncipe, onde havia homens que traziam as marcas da história que Israel queria apagar do seu currículo ou do seu passado, porque eles sofreram com essas perseguições, eles sofreram com o seu saqueamento, eles destruíram aquilo que eles construíam. Às vezes, querido, eu e você nos encontramos mais ou menos dessa forma. Nós apostamos e se decepcionamos com pessoas ao ponto de olhar e dizer: para essa não tem mais jeito, para essa pessoa não tem solução. Eu abro mão, eu lavo as minhas mãos, mas Deus não está olhando desta forma. Eu descobri, querido, que Jonas no primeiro momento obedece a Deus, mas no segundo momento ele desobedece a Deus, indo por uma cidade oposta àquilo que era a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que então ele desce, e chegando lá, ele olha um navio que vai para Tarsis, paga a sua passagem e entra dentro do navio. Tem situações que acontecem na minha e na sua vida que nós não conseguimos compreender. Tem situações na minha e na sua vida que nós não conseguimos entender. É mais ou menos assim: porque sobreveio essa tempestade, porque sobreveio esta luta, esta adversidade sobre a minha vida, e questionamos a Deus dizendo: por quê? E a palavra não é correta, porque é para quê, Senhor? Estávamos tranquilos e de repente o desemprego bate na porta. Estávamos tranquilos, de repente a enfermidade bate a porta. Ontem tivemos uma visita no hospital, numa semi-UTI,
E eu disse: não pergunte para Deus por quê, mas pergunte para Deus para que você está aqui. Porque Deus te coloca, querido, no lugar certo e na hora certa. Somos nós que não compreendemos aquilo que Deus quer da nossa vida. A segunda observação que eu faço, a compra da passagem, somente a compra da passagem, Deus já vai começar a falar com você, querido, porque às vezes nós compramos vento com as nossas próprias mãos. Tem pessoas que estão saindo do centro da vontade de Deus, e você está estendendo a mão para ela, e se colocando no lugar de Deus. Deus está tratando com pessoas, querido, porque está desobedecendo a vontade de Deus, e você compra o vento dela, e automaticamente você se encontra dentro da mesma embarcação. O vento bate contrário, você rema e não sai do lugar. Parece que vai afundar o barco, parece que o projeto vai se afundar. Mas, querido e querida, verdadeiramente você tem que tomar cuidado, porque você está vendendo talvez a passagem para a pessoa errada. É mais ou menos aquela situação de colocar o parente dentro de casa por uns dias. Sabe como que é? Não, eu vou ajudar fulano, eu vou colocar ele aqui dentro, ele não tem para onde ir, e você coloca e logo começa a perceber que a pessoa está trazendo conflito, está roubando a sua liberdade, e então o seu espaço, e daqui a pouco a pessoa já toma conta do lugar, e você fala assim: mas não dá para continuar desse jeito. Mas agora você não encontra mais palavras para poder resolver a situação. Sabe por quê, querido? É semelhante a Abraão e a sua esposa. Deus fez uma promessa, e a promessa demorou de se cumprir. Então eles deram um jeitinho, e quando eles deram um jeitinho, então a serva deu à luz, e quando deu à luz, o conflito estava dentro de casa. Comprou vento com a própria mão. A palavra do Senhor diz que então Jonas entra no navio, e quando ele entra no navio, ele vai em direção a Tarsis. E quando ele vai em direção a Tarsis, querido, ele toma uma atitude. Ele desce no porão e vai dormir. Fugir, querido, da vontade de Deus, querido, é algo praticamente impossível. Fugir aos olhos de Deus é algo praticamente impossível. Você pode até fugir do seu pastor, você pode até fugir do seu líder, você pode até fugir do irmão da igreja, você pode até fugir do seu familiar, mas aos olhos do Senhor, querido, você não pode fugir. Deus vai te encontrar em qualquer lugar que você esteja, do planeta ou deste oceano. Deus olha, querido, e vê que o homem que ele escolheu para pregar aos ninivitas está indo em direção oposta, está indo contra a vontade de Deus. Então Deus, querido, observa que a dificuldade deste profeta é obedecer. A característica de um homem e de uma mulher de Deus é o prazer em ser obediente. Aonde houver, querido, teimosia, não tem presença de Deus. Aonde houver, querido, dúvida, não tem presença de Deus. Aonde tem presença de Deus é onde tem obediência, é onde tem, querido, um caráter de obediência, um caráter de fidelidade, um caráter flexível à vontade do Senhor. Porque uma hora Deus te quer aqui, outra hora Deus te quer lá, e o segredo é estar no centro da vontade de Deus. Infelizmente, Jonas compra um vento para aquela embarcação que eles não tinham nada a ver. Às vezes tem pessoa na nossa família que está passando por uma situação de desobediência a Deus, e acaba a família inteira sofrendo. Por quê? Porque está no meio da embarcação, está dentro da embarcação, comprou passagem errada. Aqui Jonas agora está indo, e Deus envia uma grande tempestade, e a tempestade começa a assolar o navio, e de repente os marinheiros começam a observar que por alguns momentos eles poderiam afundar, e então eles decidem orar a Deus. Diga a cada um que ore, cada um que clame, cada um que busque o teu Deus, para poder entender por que sobreveio este mal sobre nós. Eles começam a invocar os seus deuses, começam a pedir direção, começam então a ver que nada estava adiantando. Eles começam a pegar os bens que estavam dentro do navio e começam a lançar para fora do navio, começam a jogar fora. Isso é um sinal, querido, de quando você sai da vontade de Deus, você começa a perder
perder. Quando você entra no centro da vontade de Deus, você começa a ganhar, querido. Porque até a maldição, querido, na presença de Deus se torna bênção na sua vida. O segredo, querido, é obedecer. O segredo é ser submisso. O segredo é tirar a teimosia. Porque a partir do momento que você se torna teimoso, você está contra aquilo, querido, que é direção, que é projeto. O barco simboliza o projeto de Deus para a sua vida. Os marinheiros simbolizam o ímpio que está observando a sua conduta. Agora, os marinheiros descem no porão e enxergam Jonas dormindo. Jonas está dormindo e não está preocupado que a tempestade está assolando, a tempestade está batendo no barco ao ponto de o barco quase se quebrar, é o que a Bíblia Sagrada diz. E ele diz: acorda, levante, clame ao teu Deus, quem saiba ele possa responder porque sobreveio este mal sobre nós. A Bíblia fala que Jonas se cala e não fala nada. Ele não responde à indagação do marinheiro. Isso prova, querido, que às vezes o ímpio é mais prudente do que o justo. Isso prova que o ímpio, ele tem mais prudência, aquilo que está errado, do que o próprio justo, que deveria ter prudência. Eles então dizem assim: vamos lançar sorte, porque talvez a sorte possa mostrar qual é a culpa, ou quem é o culpado deste mal. Eles lançam a sorte e a sorte cai sobre Jonas. Talvez, querido e querido, Deus já está apontando quem é o problema. Deus já está apontando aonde é o problema. E você está fazendo vista grossa. Você não está querendo enxergar. Você não está querendo obedecer. Preste atenção. Quando a sorte cai sobre Jonas, Jonas agora é indagado dizendo: quem és tu? Jonas é indagado dizendo qual é a sua ocupação, de onde tu vem, qual é a tua terra e qual é o teu povo. Preste atenção numa coisa. Jonas agora é indagado dizendo: qual é a tua ocupação? A que Deus você serve? Qual é a sua atividade? Você é servo de qual Deus? Ele diz: qual é a sua terra? Ou melhor, de onde vens? Aonde está o centro da vontade do teu Deus? É naquilo que você está fazendo? É aquilo que você está querendo fazer, ou é aquilo que Deus está querendo que você faça? É por isso que nós perecemos, é por isso que nós lutamos, é por isso que às vezes, querido, você está remando, e a tempestade está batendo e você não compreende porque a tempestade está batendo. A crise chegou no barco. Você está perdendo o controle da situação. Às vezes a pessoa que está do teu lado não consegue expressar verdadeiramente o que ela quer, da onde ela veio, para onde ela vai. Ela não consegue acreditar no impossível, ela não consegue acreditar no sobrenatural. O medo toma conta, a insegurança toma conta, o perigo se aproxima. Você começa a lançar fora aquilo que você conquistou, aquilo que com tanta luta, com tanta lágrima, com tanto sacrifício chegou até você, e agora você perde. Você lança fora, e você não entende por quê? Porque estamos saindo do centro da vontade de Deus. É irônico quando Deus chama Jonas e diz: vai para Tarsis, para Nínive, e ele vai para Tarsis. A ironia começa quando ele se levanta e todos acreditam fielmente que ele está obedecendo. Mas o erro é quando ele compra a passagem. Às vezes, querido, nós estamos sofrendo e não conseguimos encontrar a bifurcação. Não conseguimos encontrar aonde que foi que erramos. Aí você começa a se culpar dizendo: o que eu fiz para merecer isso?
Aí o seu filho vai para a droga, o seu marido te trai. Aí, querido, querida, de repente uma dificuldade financeira chega e você diz: aonde eu errei? Eu não planejei isso, não foi isso que eu planejei. Nós estamos num congresso de 12 cultos de clamor. É um congresso profético para 12 meses de bênção. Hoje é o dia que nós estamos profetizando o mês de novembro. Estamos projetando algo, e era isso que Deus queria que Jonas entendesse. Jonas agora olha para a condição da cidade onde ele tinha o compromisso. Jonas agora, ele sabia da sua identidade, porque pergunta para ele: qual é a sua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? Qual é o teu povo? Ele responde: eu sou hebreu, sirvo ao Deus dos céus, que criou os céus, a terra, os mares. Ele declara: eu sou israelita, eu sou um seguidor do Deus Altíssimo. Às vezes você até conhece a sua identidade, às vezes você até conhece o teu projeto, às vezes você até conhece a vontade de Deus, mas sabe o que entra no coração de Jonas? O egoísmo. É como se dissesse para o presidente dos Estados Unidos, George Bush, dizendo: vai até o Oriente, visite Osama Bin Laden e profetize sobre a vida dele que a misericórdia de Deus chegou. É mais ou menos assim. Deus olha para você e diga: vai lá aonde você não vê probabilidade de mudança, vai lá aonde você não vê nenhum esboço de perdão ou de arrependimento, e diga a eles que a misericórdia de Deus chegou até lá. É mais ou menos assim. Quando Deus te fala: profetiza, prega contra as dificuldades, prega contra as incertezas, prega contra o impossível. Planta amor aonde tem ódio, planta esperança onde ela se perdeu. Visita, querido, a UTI dos hospitais, visita o cemitério e profetiza sobre aqueles que já perderam. Profetiza paz aonde tem guerra. É onde Jonas olha para dentro de si e não compreende o Deus que ele serve. É por isso que a Bíblia diz que perecemos por não conhecer a Deus, e só conhecemos a Deus através da sua palavra. Conhecemos o poder de Deus através de um relacionamento. E às vezes, querido, o cotidiano leva-nos a perder o relacionamento com Deus. A incredulidade leva a tomar atitudes próprias. Jonas, ele pensa assim: se eu for, eu conheço Deus que eu sirvo. Se eu pregar, os ninivitas vão se arrepender. E se os ninivitas vão se arrepender, eles vão desfrutar da misericórdia do meu Deus. E Jonas julgou, dizendo: eles não são merecedores da misericórdia que eu mereço. O verdadeiro santo, homem de Deus, mulher de Deus, ele não tem teimosia, ele tem prontidão em obedecer, ele tem sensibilidade em acreditar no impossível. Olha só como o texto, ele defronta a minha e a sua atitude com a atitude daqueles que não conhecem
a palavra de Deus. Enquanto Jonas, ou os marinheiros, se deparam com a dificuldade e começam a pedir ao seu Deus misericórdia, socorro, Jonas se ausenta da responsabilidade e desce para o porão. Primeiro sinal de crise espiritual: isolamento. Quando você não quer, querido, seguir a vontade de Deus, a primeira coisa que você faz é querer se isolar, não quer se envolver. Porque talvez Deus olhe e responsabilize você de um compromisso. E aí então, melhor eu me esconder. Às vezes, querido, você não compreende, os marinheiros estão preocupados em perder a vida, e estão clamando a alguém que possa ser superiores a ele, e o cristão se esconde, ele desce ao porão. A doença que tem assolado o século 21 chama depressão. O primeiro sinal de depressão é o sinal de isolamento. Eu não quero me envolver. Quando Abraão fica triste, ele vai para dentro da tenda e Deus obriga ele a sair, dizendo: saia da tenda. Ela limita a sua visão. Quando o profeta ele se encontra só, ele se esconde, achando que Deus não vai encontrá-lo. Quando eu e você, querido, se encontramos em situações difíceis, a natureza nos faz recuar, mas aí é a hora que devemos prosseguir. Os marinheiros agora observam que não estava adiantando, então eles pegam os seus bens materiais e começam a lançar fora, e Jonas vai dormir, se ausentando e se acovardando das suas próprias necessidades. É aquela pessoa que ora vem, ora vai, e diga: você vai orar, ora por mim, mas ela mesma em si nunca ora, porque responsabiliza as pessoas pelo aquilo que é responsabilidade dela mesma. Jonas agora tem um outro comportamento, quando ele diz: vamos lançar sorte para saber verdadeiramente por que veio este mal. Todo mundo sabe aonde erra, e Jonas sabia muito bem que ele era o causador daquele problema. Sabe o que Jonas faz? Jonas se cala. Esse é o nosso erro, querido. Se sabemos que a causa é por nós, manifestamos então e dizemos: assumimos a responsabilidade. Isso é da natureza humana. Quando Deus desce no jardim do Éden, ele diz: Adão está escondido, e diz: por que está escondido? Ele diz assim: ouvi a tua voz e temi. Adão estava nu. O que fizeste, Adão? Ele diz: a culpa foi de Eva. Eva o que fez? Foi a serpente que me enganou. Porque a natureza humana é de não se responsabilizar pelos seus próprios erros, falhas e pecados. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, e dizer que a misericórdia nos alcançou, querido e querida. Então o diabo não tem poder para acusar, o diabo não tem poder para apontar as nossas vidas e nos fazer parar. Jonas agora, ele se cala, e a sorte é lançada e cai sobre Jonas. A indagação é: de onde tu vens? Serve aqui Deus. Deus te mandou para onde? Quando eles perguntam: de onde vens? Era mais fácil ele dizer: sou hebreu, sirvo ao Deus Altíssimo, o meu povo é o hebreu, e quando Deus mandou eu ir para Nínive, eu peguei esse navio para Tarsis.
Ele não fala, ele se cala, e então a indagação vem. E então eles olham para Jonas e dizem: o que nós fazemos então agora contigo? Ele diz: é melhor me pegar e me lançar ao mar. Novamente ele se acovarda, dizendo: o problema sou eu. Desfaz de mim. Não se valoriza. E o que os marinheiros fazem? O ímpio vai orar e pedir misericórdia para Deus de Jonas, para que nenhum mal sobrevenha contra eles. Agora os marinheiros pegam Jonas e lançam Jonas no mar. A Bíblia diz que um grande peixe se responsabiliza em dar um jeito em Jonas, engole Jonas. A calmaria vem sobre o mar, e todos os marinheiros se rendem ao Deus de Jonas. Eu quero te dizer que quando você errar, quando você falhar servindo a este Deus, até o teu erro Deus vai usar para que as pessoas que estiverem à sua volta, querido, possa ver verdadeiramente que você serve a um Deus de misericórdia. Deus usou a maldição e transformou em bênção. É por isso que eu digo, querido, todas as coisas más que acontecer na sua vida, não tenha como porquê, mas diga para quê, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glorificar a Deus pelas bênçãos é fácil. Eu quero ver glorificar a Deus pelo aquilo que vem contra, querido, o vento contrário, querido, aquilo que vem batendo contra aquilo que você está achando que é a direção. Quando alguma coisa der errado, entenda que Deus está no controle da situação. Lá na frente a situação vai mudar. Como? Jonas agora é engolido por um grande peixe. E o propósito de Deus não era em Tarsis, era em Nínive. O intrigante é que esse profeta menor, ele é citado no Novo Testamento pelo próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele cita que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E Jonas fica 3 dias no ventre de um grande peixe. E durante 3 dias Jonas reconhece o seu erro, reconhece a sua falha. E a maior virtude do ser humano é reconhecer que você falhou, pedir a misericórdia de Deus, falar: Senhor, eu saí do centro da tua vontade, mas eu já entendi, Senhor, que estar no centro da tua vontade é a melhor coisa que tem. Veja bem, querido, a palavra Jonas significa pombo. É intrigante que quando você olha para as atitudes de Jonas não corresponde ao seu nome. Primeiro, porque talvez os seus pais sonharam dizendo: vai ser alguém importante, que vai viajar e vai levar mensagem, vai ser alguém que vai ser meigo. E Jonas agora se torna um desobediente. Mas o intrigante é que ao final da sua carreira, Jonas é o mensageiro. Então Deus tem um propósito no teu nome, Deus tem um propósito na tua história, Deus tem um propósito na sua situação. Talvez você não esteja entendendo, mas quando Jonas entende que ele saiu do centro da vontade de Deus, ele clama no ventre daquele peixe. E a Bíblia diz que ele então é lançado na praia da cidade de Tarsis. Você pode até estar tentando seguir um caminho contrário, mas a natureza, querido, vai te levar para o caminho que Deus quer que você leve, que Deus quer que você vá. Eu lembro, eu estava conversando esta semana, falando do meu testemunho, e eu disse que antes de eu aceitar Jesus, Deus me fez parar de usar droga. Antes de eu aceitar Jesus, Deus foi me mostrando caminhos e me preparando pessoas.
Deus foi colocando pessoas no caminho da minha mãe, como o apóstolo Rodrigo Salgado. Deus foi colocando pessoas no meu caminho, como a minha esposa. Deus, querido, vai estar trabalhando em favor da sua vida, com um projeto dele sobre a tua família, sobre a tua casa, a cada momento. E você talvez não esteja entendendo, não esteja compreendendo, mas Deus coloca, querido, pessoa certa em lugar certo. Deus não coloca a pessoa certa no lugar errado. Deus coloca a palavra certa no povo certo. Deus colocou Jonas para pegar para a cidade de Nínive. Por quê? Porque quando Jonas prega, o temor toma conta daqueles moradores. E a Bíblia diz que eles jejuam, e a misericórdia de Deus alcança os ninivitas. Talvez esteja passando por alguma luta, adversidade na tua família, na tua casa, na tua vida sentimental, espiritual, eu não sei, mas hoje Deus colocou uma palavra no teu coração. Qual é a palavra? Que Deus usa o pregador certo para o povo certo. Talvez você seja o Jonas da sua casa, da tua família, da tua vizinhança, para pregar a misericórdia, para dizer: ainda há esperança, ainda há tempo para recorrer, ainda há tempo para buscar, ainda há tempo para pedir perdão, ainda há tempo para uma nova história, para uma nova página. Talvez as lutas, as adversidades fez com que você fugisse do centro da vontade de Deus. Comprou até passagem como eu uma vez. Eu estava passando uma luta, uma adversidade. Eu comprei uma Kombi. Eu tinha um dinheiro no banco e eu falei assim: eu vou descansar, vou distrair minha cabeça, vou para a praia. Peguei os crentes, combinei, alugamos a casa para passar 7 dias na praia. Sabe qual foi o meu erro? De não perguntar para Deus se era a vontade dele. Cheguei ao apóstolo e falei assim: estou indo para a praia, tudo bem? Ele disse: tudo, porque eu não pedi, eu comuniquei-o. Se eu tivesse falado o que o senhor acha, o senhor autoriza? Ele diria: não, ore, não é tempo. Uma direção de Deus que viria da boca do meu pastor. Mas eu cheguei e comuniquei. Sabe o que aconteceu? Colocamos todas as pessoas dentro da Kombi, a bagagem, e descemos todos felizes. Quando chegou o término do túnel da Imigrantes, o motor estourou. Puf. Um monte de criança, um monte de gente. Eu me senti na boca do peixe, dentro do ventre do peixe. Por quê? Alguém tem dinheiro para pagar o guincho? Não, só quem tinha era eu. Pagamos o guincho, chegamos lá, uma fortuna. Vamos comprar comida, alguém tem dinheiro? Não, só quem tinha era eu. Um dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia eu falei: vamos embora, acabou a festa. Tem que alugar outra Kombi aqui em São Paulo para descer e pegar todos e subirem. Quem pagou? Eu. Vamos agora para São Paulo. E a Kombi? Tem que ficar aqui, alguém tem que ficar aqui. Vamos subir, arrumar um guincho lá e trazer e levar a Kombi. Quem pagou? Eu. Cheguei em São Paulo, fui até o meu pastor, apóstolo Rodrigo Salgado. Quando eu falei para ele assim: olha, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou assim: você não deveria ter ido. Aí eu falei: por que o senhor não me falou? Ele falou assim: você só me comunicou, você não me perguntou. Todas as coisas que nós vamos fazer tem que ser na direção de Deus. Não adianta, querido, dizer amém, 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 mas aqui dentro, querido, está dizendo não, 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 não. Jonas levanta e parece que é amém. Jonas vai e parece que é amém. Mas quando compra a passagem é não. E a direção oposta. Aí você está dentro do ventre da baleia agora. Sabe por quê? Porque eu fui no banco, acabou o dinheiro. Aí eu fui pagar a parcela da Kombi, acabou o dinheiro.
Fui procurar emprego, encontrei um que eu ganhava R$50 por dia com a condição do meu bolso, pagava aluguel. Sabe o que aconteceu? Perdi os bens, olha os marinheiros jogando os bens. Perdi a Kombi, perdi tudo que eu tinha pagado na Kombi, e perdi ainda a minha economia que estava no banco. Que passeio foi esse? Contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus nós só perdemos. Eu não sei qual é a luta, qual é a adversidade, eu não sei qual é a dúvida que você está vivendo, mas você vai fechar os seus olhos. Você vai falar assim: Senhor, eu espero o tempo que for preciso, mas eu quero estar no centro da tua vontade. A ironia do texto é que pregar para Nínive ninguém quer, mas ir para Tarsis todo mundo quer. Vamos fazer a obra na África? Não tem nenhuma obra para fazer lá na América. Não posso ir para Portugal. Vamos para o sertão? Não, o sertão não tem água. Dá para fazer a obra lá em Guarujá, Ipanema? É necessário estar no centro da vontade de Deus. Por isso, querido, enquanto não acontece, feche os seus olhos. Enquanto você não tem direção, então ouça o louvor e entenda que Deus está no controle da situação.